Transmigração coletiva para um jogo apocalíptico. Todos correram para escolher superpoderes. Só eu escolhi a riqueza infinita. Os outros riram dizendo que eu era louco. Disseram que no apocalipse dinheiro era só papel. Mas eles não entendiam nada. Zumbis nem de longe são a maior ameaça. O perigo real eram os humanos com superpoderes. Assim que o sinal do sistema ecoou, eu e 300 jogadores fomos jogados no jogo. Todos nós já tínhamos sido confirmados como mortos no mundo real. Para ganhar uma chance de reviver, é preciso sobreviver até o último segundo. Logo chegou o momento. A escolha dos itens iniciais. Dei uma olhada rápida na vitrine de opções. Era um festival de superpoderes variados. Os jogadores se empurravam para pegar os seus. Eu fui direto para a última página. Vi uma moeda de ouro lá no cantinho. Estava escrito riqueza infinita. Sem pensar duas vezes peguei a moeda. O monitor Zolfur entrou comigo. Escolheu controle mental. Ao me ver com a moeda, não segurou o deboche. Lin Yunxi, você é mesmo um viciado em dinheiro, não é? Estamos no apocalipse. De que vai servir essa grana toda? Antes que eu pudesse responder, ele virou para a musa da turma. E você, Xu Shenshen, eu vou fazer com que todos os humanos se apaixonem por mim. Até os zumbis vão cair de amores por mim. Com um amor como escudo. Eu nunca vou morrer. Depois que todos os itens foram saqueados, o sistema soou mais uma vez, dando a todos os jogadores um ano para treinar seus poderes e finalizar os preparativos de guerra. O modo Apocalipse começará oficialmente em um ano. Este jogo terá apenas um único vencedor. Somente quem sobreviver até o fim terá o direito de levar o grande prêmio. Ao ouvir a regra, todos mudaram de expressão na hora. Quem tinha combinado alianças começaram a se encarar. Os olhares eram de desconfiança. Nesse jogo de sobrevivência, não existe amizade. Todos ali são inimigos. Em seguida, o sistema nos teletransportou para pontos aleatórios pelo mundo. Sem perder tempo, coloquei meu plano de sobrevivência em prática. Depois de analisar o mapa do mundo, encontrei uma ilha no meio do Pacífico. A ilha tem o tamanho ideal, perfeita para construir um refúgio, e é bem isolada dos continentes. Literalmente uma ilha deserta. Não está na rota de terremotos, nem na zona de ventos fortes. Não há vulcões ativos, mas possui um terreno plano natural, ideal para construir uma pista de pouso, cercada por montanhas, que servem como proteção natural. Mãos à obra. Paguei 1 bilhão para comprar a ilha. Batizei ela de Ilha do Futuro. Disse aos outros que era um projeto de resort turístico. Comprei 10 navios de cruzeiro. Assinei contratos de construção com empresas NPC. E enviei máquinas e materiais de construção para lá sem parar, com os executivos dessas empresas. Eu assinei acordos de confidencialidade. Eles nem faziam ideia de onde Ilha do Futuro ficava. Quando os navios chegavam à Ilha do Futuro, os trabalhadores começavam a pista de pouso. Comprei 100 aeronaves e usei fretamentos para trazer trabalhadores de todas as partes para a Ilha do Futuro. Eles trabalhavam dia e noite para evitar que a ilha fosse localizada. Instalei bloqueadores de sinal e confisquei todos os celulares dos funcionários. Ergui 10 fortalezas resistentes na superfície, usando o padrão máximo de qualidade, capazes de suportar terremotos de magnitude 12. Todas foram camufladas, invisíveis para satélites. Mas tudo isso era só fachada. O verdadeiro bunker estava escondido no subsolo, capaz de resistir a ataques nucleares e ataques químicos ou biológicos. Mesmo que surgissem zumbis escavadores, não conseguiriam perfurar paredes de aço de 5 metros. As fortalezas da superfície tinham passagens secretas, conectadas ao subterrâneo, passagens extremamente estreitas, por onde só passa uma pessoa, e desenhadas como um labirinto. Mesmo que alguém tivesse sorte, encontrasse a entrada certa e chegasse até o portão do bunker, ainda teria que enfrentar as armadilhas no caminho. Se uma passagem fosse explodida, eu ainda teria outras rotas para subir, senão o bunker subterrâneo viraria meu caixão. No apocalipse, energia é a chave de tudo. Para resolver o problema energético, instalei sistemas de energia eólica e maremotriz, e energia nuclear. Construí 5 usinas nucleares, 2 grandes para uso diário, outra grande e 2 de médio porte. Como reserva, essas 5 usinas foram espalhadas entre o subsolo e o fundo do mar. Também instalei biodigestores e guardei geradores manuais. Estoquei baterias e combustível diesel, só por garantia. A água também não foi problema. Instalei coletores de chuva e desalinizadores, além de sistemas de purificação de água subterrânea, podendo filtrar até água poluída, deixando ela própria para o consumo humano, com esterilização de vírus por calor extremo, por frio extremo, luz ultravioleta e agentes químicos purificadores. O sistema de tratamento de esgoto cuida de toda a sujeira vinda do bunker subterrâneo, prevendo possíveis inundações. As paredes foram impermeabilizadas, portas blindadas e herméticas foram instaladas, e o sistema de drenagem foi reforçado. Vários purificadores de ar foram instalados, garantindo ar limpo no subsolo. Além disso, estoquei 100 mil tanques de oxigênio para usar em emergências críticas. O bunker foi dividido em 12 setores. Se um ou 2 falhassem, os outros continuariam operacionais. Cada setor tem uma utilidade específica. 3 usam tecnologia de automação de ponta para plantio, piscicultura e avicultura. 2 setores estão abarrotados com mantimentos e remédios para 10 anos. Outras áreas têm quartos, cozinha, refeitório, sala de jogos e academia, banheiros e enfermaria. Quando os NPCs desconfiavam da construção, eu os calava com dinheiro. A ganância os fazia trabalhar ainda mais.
Dinheiro gastei à vontade. É impossível gastar tudo. Comprei um arsenal pesado no ocidente, incluindo robôs de combate móveis e robôs de limpeza de detritos. Paguei bem alto. Consegui via mercado negro 2 ogivas nucleares, em uma baía secreta. Escondi um submarino nuclear e um jato, com uma saída secreta do bunker. Contratei 2 treinadores para me ensinar a pilotar o submarino nuclear e o jato todo dia, para evitar que jogadores com poderes subissem na ilha. Mandei colocar várias rochas artificiais, longe da costa. Qualquer navio grande colidiria e afundaria, mais perto da margem. Instalei cercas eletrificadas, cercando toda a ilha. Ao longo da costa no mar, plantei minas subaquáticas e instalei radares, capazes de detectar qualquer coisa se aproximando, para destruir o alvo antes que chegasse perto. Instalei redes elétricas gigantes no céu. Se pássaros infectados tentarem pousar, levei um ano inteiro para deixar o sistema de defesa completo, claro, para confundir os oponentes. Fiz investimentos de fachada pelo mundo, promovendo projetos turísticos espalhafatosos, para que ninguém suspeitasse de nada. Também preparei vários abrigos de reserva. Se for necessário, posso fugir sem precisar de avião ou combustível, apenas desaparecendo para qualquer ponto seguro. Após mandar embora a última leva de funcionários, fiquei sozinho na ilha. Gastei mais uma fortuna, comprando a companhia espacial, assumindo o controle de todos os 6.122 satélites em órbita, garantindo que meu sinal nunca caia. Ao longo daquele ano, comprei todas as grandes companhias aéreas e marítimas do mundo inteiro. Na última semana, ordenei a destruição de todas as aeronaves e navios. O mundo todo achou que o bilionário tinha enlouquecido ao destruir todo o transporte de longa distância. Os NPCs diziam que aquele bilionário não batia bem da cabeça. Só os jogadores entenderam que o homem mais rico do mundo também era um competidor. Uma janela pop-up surgiu no chat dos jogadores. Zolfuran perguntou Lin Yunxi: esse bilionário seria você. Só ele viu que eu escolhi a riqueza infinita. Nem respondi. Uma semana depois, o apocalipse finalmente chegou. Aqueles jogadores que treinaram poderes ao máximo estavam todos empolgados. Os nomes e números dos 300 jogadores apareceram no chat global. Eu sou o 99. Zolfura é o 100. Xuxenchen é o 101. Atenção sistema. O apocalipse começou. Este jogo continuará rodando até que reste apenas um jogador. Ninguém esperava que o apocalipse começaria com uma chuva torrencial. Do norte ao sul, a chuva intensa e prolongada causou inundações catastróficas, como aquele dilúvio mítico da pré-história, violento e impiedoso. Embora em Ilha do Futuro também tenha chovido, a ilha é pequena e as nuvens passaram rápido. Eu nem precisei entrar no bunker. Os seres superpoderosos ficaram boquiabertos. Sistema nesse dilúvio. Para que servem nossos poderes? Pois é sistema, você não foi muito justo. O chat global estava em polvorosa. Sistema, por acaso eu disse que o apocalipse seria apenas um vírus zumbi? Todos ficaram em silêncio, diferente de mim quando eles chegaram a este mundo. Estavam sem recursos. Durante aquele ano, enquanto treinavam poderes, tentavam desesperadamente ganhar dinheiro. Exaustos, o estoque de mantimentos deles era muito limitado. Apenas alguns poucos jogadores, que usaram poderes para atividades ilegais, conseguiram comprar casas e vilas, construindo abrigos em porões. Mas quando o dilúvio veio, o primeiro lugar a ser inundado foi o porão. Toda a comida se perdeu. A vila foi engolida pela água. Aqueles que fizeram abrigos em garagens subterrâneas também viram tudo ser inundado. Os abrigos em andares altos estavam seguros, mas a chuva não parava. Os jogadores tinham poucos suprimentos, e logo viram as reservas chegarem ao fim. Estavam todos em pânico. Enquanto isso, eu comia um hot pot e assistia a uma live. O quarto estava cheiroso com o aroma do óleo de carne. Vi um streamer escondido atrás de uma cortina, filmando secretamente a situação do prédio em frente. Um jogador usava poderes para roubar coisas, colocando fogo em tudo. Galera, não é efeito especial, nem cosplay. Isso é um usuário de poder real. Ele era o segurança do nosso condomínio. Está usando fogo para arrombar as portas. Essa já é a 10ª casa que ele saqueia. O chat da live subia numa velocidade absurda. Caraca, então existem mesmo pessoas com poderes. Isso significa que o apocalipse chegou de verdade. Streamer, cuidado. Depois que ele terminar esse prédio vai pro seu. Chama a polícia rápido. Terminei meu hot pot satisfeito e dei um arroto. Tomei um banho e fiz a barba. Continuei assistindo a live. O jogador pirocinético atraiu os NPCs. Um esquadrão da SWAT chegou em barcos de resgate, cercando o prédio com armas em punho. O streamer tremia de emoção. Gente, é a primeira vez que vejo um tiroteio na vida. O fogo daquele segurança é muito forte. Ele derreteu o portão de ferro num instante. A SWAT invadiu o prédio. O som dos tiros começou a ecoar. Inúmeras janelas explodiram com as chamas. O barulho das explosões não parava. De repente, uma silhueta saltou do topo do prédio. Caiu direto na enchente. Não demorou muito. No chat global do jogo, vi o nome de um jogador ficar cinza. Isso significa que essa pessoa já era. Nesse momento, Zolfuran veio falar comigo de novo na interface de chat. Zolfuran, Lin Yunxi, vamos formar uma aliança. Zolfuran, somos colegas de turma. Nossos números são próximos se nos aliarmos. Com certeza vamos durar até o fim. Zolfuran, sei que você está vendo. Responde aí. Minha habilidade de controle mental é muito forte. Você não tem superpoder. Quando chegar a hora posso te ajudar a lidar com os outros jogadores.
Ele não parava de me enviar convites de chamada de vídeo. Eu continuei ignorando. Formar aliança com ele, para quando sobrar só nós dois. Ele me controlar com um golpe mental, e virar o único vencedor. Será que ele subestima tanto o meu cérebro? Ou superestima demais o dele? Sem água, sem energia. A comida também está acabando. 3 meses de dilúvio. Levaram embora toda a esperança dos NPCs. Finalmente alguém não aguentou, e começou a saquear e tocar o terror. Os jogadores se misturaram no meio tentando encontrar uma saída. Mas como esconder um superpoder? Logo chamaram a atenção das autoridades. Eles emitirão ordens de prisão para quem tivesse habilidades. Quem fosse pego era enviado para centros de pesquisa. Dentro de um mês, 30 jogadores a menos no chat global. De repente todos os jogadores ficaram como pássaros assustados, vivendo em constante medo. Enquanto eu parecia estar em outro mundo, eu passeava pela ilha todo dia tomando sol. Vez ou outra conferia como as plantações estavam indo. Inspecionava os submarinos e aeronaves. Ao entardecer fazia yoga na areia. E voltava para jantar um banquete de lagosta. Às vezes jogava videogame na minha mansão. Às vezes dava umas voltas na piscina de Ilha do Futuro. Era quase um paraíso na Terra. Eu vivia confortável demais. Mas a vida boa não durou muito. Fui traído e exposto. No chat global, alguém postou uma mensagem anônima. O jogador 99 é o homem mais rico do mundo. Com certeza construiu um bunker antes do apocalipse. Basta encontrar o número 99. E todos nós poderemos sobreviver. O chat global, que estava silencioso há tempos, foi bombardeado. Eu já li as notícias. Sempre soube que o bilionário era um jogador. Só não sabia quem era exatamente. Então era o 99. 99 aparece e diz alguma coisa. Comendo do bom e do melhor sozinho. Enquanto a gente sofre. Você é cruel demais, não é? Jogadores assim deveriam ser eliminados. Vamos achar o 99. Assim a gente se salva. Irmãos, vamos pra cima. Matem o 99. Todos os jogadores estavam furiosos, desejando me arrancar o couro. Eu só queria ficar quieto no meu canto, mas me puxaram para fora. Estalei os pulsos e digitei uma mensagem no chat global. Pessoal, parem de discutir. Eu sou o 99. Vocês querem um abrigo. Eu posso dar. Mas mais o quê? Fala logo, não enrola. Se não disser agora, nós vamos te caçar e roubar tudo que você tem. Te matar. Eu sorri. E continuei digitando. Mas só construí bunkers na China, nos Estados Unidos, na Alemanha e na Austrália. Nesses 4 lugares. E cada abrigo comporta no máximo 20 pessoas. No mapa, marquei 4 locais. Vocês são mais de 200. Não cabe todos. Por favor, gente. Vou passar a senha dos bunkers para vocês. Quem chegar primeiro entra. Só não venham atrás de mim. Assim que mandei a senha, foi o caos total entre os jogadores. Se chegarem rápido aos bunkers, poderão sobreviver ao dilúvio. Esfreguei meu pescoço dolorido. Fechei a interface do jogador. Pronto para dormir. Amanhã com certeza será um dia interessante. Em apenas uma noite, alguns jogadores já chegaram aos bunkers. Os que chegaram eram em sua maioria os que tinham habilidade de locomoção rápida, em lugares altos. A enchente não os alcança. Assim que abriram os portões e entraram, foi como chegar ao paraíso. Afinal, esses meus 4 bunkers foram construídos com muito luxo. Tinha de tudo lá dentro. Os freezers estavam entupidos de comida congelada. O jogador 58 começou uma live orgulhosa no chat global. Quem diria que esse bunker seria tão incrível? Ter dinheiro é bom demais. Eles estavam lá comendo bife e pernil, tomando vinho tinto. A mesa estava farta. Já tinham 12 pessoas no bunker. O 58 disse: todos decidiram fechar o bunker da China. Os recursos são limitados. Quem não chegou nem venha. Os outros jogadores que ainda estavam no caminho viram a live e ficaram furiosos, xingando de tudo. Os jogadores continuavam chegando aos montes fora dos bunkers, entre morrer afogado ou de fome. Eles precisavam agarrar essa tábua de salvação. O instinto de sobrevivência os fez perder o controle, implorando para quem estava dentro abrir a porta. Mas os jogadores lá dentro já tinham trancado tudo. Não importava o quanto batessem na porta ou nas paredes, ou usassem superpoderes. Nada abalava aquele portão reforçado. Os jogadores lá dentro estavam se achando. Eu apareci de repente e disse: não disseram que cabiam 20 pessoas. Não dá para entrar mais 8. Eu tenho uma senha de acesso forçado. Mesmo que eles tranquem a porta principal, ainda tem outro jeito de entrar. A porta oculta fica no canto sudeste, no pé da parede. Girem aquele tijolo de relevo, e a porta secreta vai aparecer. O 58 começou a xingar o 99. Para de causar, seu desgraçado. Os jogadores lá fora correram imediatamente para a porta oculta. Giraram o tijolo, na muralha de reforço, e realmente abriu uma passagem escondida. Os jogadores se atropelavam para entrar, só para garantir uma daquelas 8 vagas. Com medo de ficar de fora. Lá fora os jogadores começaram a brigar pelas vagas limitadas. Explodiu um conflito violento. A cena virou um caos total. Os jogadores de dentro também começaram a ficar inquietos. Todos eles tinham foco e mobilidade. Poder de combate claramente baixo. Se não fechassem a porta agora, deixando os jogadores de força bruta entrarem, eles seriam pegos como ratos numa armadilha. Os 2 jogadores de força que acabaram de entrar perceberam isso também, e se aliaram na hora para lidar com o resto. No meio da confusão lá fora, o contador de mortes no chat global começou a disparar. Massageei minhas têmporas.
recebendo as imagens de monitoramento dos outros 3 bunkers. A natureza humana é igual em qualquer lugar. Nos outros 3 bunkers a briga também estava feia. Olhei friamente para os números no chat global. Em todas as câmeras, não encontrei sinal de Zulfuran. Claro, como ele iria se esconder em um bunker. Por coincidência, Zulfuran me mandou uma mensagem. Zulfuran Lin Yunxi. Veja só, mesmo sem aliança trabalhamos tão bem juntos. Nós nascemos para ser parceiros. Você não tem vergonha na cara. Espalhou minha identidade. Me colocou na mira de todos. Zulfuran, não fique tão irritado assim. Se eu não tivesse dado essa ideia, como esses jogadores iriam para o abate? Você deveria me agradecer por eliminar seus concorrentes. Enquanto conversávamos, os bunkers já estavam lotados. As portas se trancaram sozinhas. Lá fora, quem não entrou ainda lutava desesperadamente, enquanto os lá de dentro festejavam. Eles nem imaginam o que os aguarda. Eu sorri, e disse a Zulfuran você não estar lá dentro. É uma pena realmente. Dito isso, apertei o botão. As 1000 toneladas de explosivos enterradas sob os bunkers viraram um mar de fogo. Após a explosão, o número de jogadores caiu 116. Restam apenas 91 jogadores vivos. Passado um bom tempo, Zulfuran me mandou uma mensagem: subestimei você. Achava que você era apenas um nerd fácil de enganar. Obrigado pelo suporte. Sem você não seria tão fácil reunir tantos jogadores nos bunkers. Os jogadores que tinham chance de chegar à Ilha do Futuro, sem precisar de aviões ou barcos, já não existem mais. Eu estava planejando isso desde um ano atrás. Como eliminar todos eles de uma vez? Aqueles bunkers eram seus túmulos. A explosão dos bunkers não chegaria às notícias tão rápido. Os outros jogadores vivos nem sabiam o que tinha acontecido, mas Zulfuran soube na hora. O que significa que ele estava vigiando tudo de perto. Parabéns, você é o jogador com mais espiões. Recebeu uma recompensa extra. Espero por suas próximas jogadas. Ao ver a recompensa, não pude deixar de rir. Viu só, esse apocalipse sempre foi sobre a lei do mais forte. Os jogadores não sentiram medo pela morte dos outros. Pelo contrário, ficaram felizes por ter menos competição. A chuva sempre acaba um dia. 4 meses depois, a enchente baixou lentamente. A terra inundada apareceu novamente. O sol voltou a brilhar, iluminando a terra devastada. Todos deram um suspiro de alívio, achando que o desastre tinha acabado. Mas eles não esperavam que a enchente traria peste. Muitos NPCs mortos sofreram mutações. Passamos da primeira fase o dilúvio. A seguir, a segunda fase, o apocalipse zumbi. Você não tinha dito que não haveria zumbis. Volte atrás e veja com atenção. Eu nunca disse que não haveria zumbis no apocalipse. Isso é muito interessante. Zumbis não são melhores. Aquele tal de 99 só vai ficar esperando para ser abatido. Finalmente chegou nossa virada. Xu Shenshin me enviou uma mensagem privada. Lin Yunxi, você não tem superpoderes. Com certeza não sobreviverá ao apocalipse zumbi. Se você me der alguns suprimentos e me disser onde está, eu posso te proteger. Enviei um ponto de interrogação lentamente. Xu Shenshin, é claro que eu sei como ela sobreviveu. Ela usou aquela habilidade de obter amor, enganou todos os vizinhos e roubou seus mantimentos. Quando a equipe de resgate chegou, ela foi a primeira a ser salva. Ela usou esse poder o tempo todo, de forma descarada, fazendo com que os outros cuidassem dela e a adorassem, roubando a chance de sobrevivência de quem merecia. Quando o barco de busca passou por um prédio submerso, ouviram um bebê chorando lá dentro. A equipe de resgate quis verificar, mas Xu Shenshin agarrou o tio que pilotava o barco. Tio, meu coração está tão mal. Não estou aguentando. Vamos embora logo, por favor. Tudo bem, tudo bem. Vamos sair daqui. Desculpe, não tenho interesse em coisas sujas. E o fato de Xu Shenshin saber que eu sou bilionário definitivamente não é coincidência. A crise zumbi explodiu em todos os continentes. Depois de passar pelo dilúvio, veio a crise dos zumbis. O sistema social de cada país desabou na hora. Os zumbis comuns não eram difíceis de lidar, mas o modo de transmissão do vírus era muito agressivo. Após transmissões repetidas começaram as mutações. Exatamente como eu previ. Zumbis inteligentes e zumbis com superpoderes. Eles surgiram silenciosamente. Os jogadores perceberam que sem alianças a morte era certa. Começaram a formar grupos por conta própria e estabelecer bases, tentando resistir às invasões dos zumbis. No entanto, além de enfrentarem os zumbis, as bases lutavam entre si, disputando recursos e territórios. Diante do vírus zumbi, eu tive que erguer redes de aço no oceano, para impedir que peixes infectados chegassem à Ilha do Futuro. No céu instalei cercas elétricas, para barrar qualquer ave que tentasse pousar. A luz do sol estava um pouco mais fraca. Nos dias de chuva eu me escondia no bunker subterrâneo. Só quando as máquinas testavam a água e confirmavam que não era tóxica, eu me arriscava a sair. As redes terrestres já tinham sido destruídas há muito tempo. Os NPCs dependiam apenas do rádio para transmitir mensagens, mas eu não preciso desses equipamentos arcaicos. Com milhares de satélites no céu, consigo observar a Terra em tempo real. Exatamente como previ, as aves migratórias carregavam o vírus. O vírus caiu sobre países insulares frágeis. Em um instante as ilhas se tornaram um inferno na Terra. Um a um os países desapareciam do mapa do apocalipse. O desespero se espalhava. Eu também me sentia pesado. A miséria do apocalipse é opressora demais. Eu queria desesperadamente voltar para casa. O número de jogadores diminuía a cada dia. Desta vez estavam apenas 30. Um visitante inesperado chegou à Ilha do Futuro. Um pássaro mutante. Assim que sobrevoou o espaço aéreo da ilha, ele atingiu a cerca elétrica. Em um segundo foi carbonizado
pela alta voltagem, mas uma única pena escapou. Passou flutuando pelas frestas da grade. Antes mesmo de tocar o chão, o cão robô disparou um jato de fogo, reduzindo ela a cinzas. Essa ave devia ter vindo de outras ilhas do Pacífico. Daquele dia em diante, todos os dias inúmeras aves passavam pelo céu da Ilha do Futuro. A cerca elétrica ficava coberta de carcaças. Os robôs estavam sempre ocupados, patrulhando toda a ilha, queimando os restos das aves com chamas e limpando a rede elétrica. Se a situação em Ilha do Futuro era assim, imaginem o quão terrível estava o resto do mundo. Parei de passear pela praia todos os dias. Me mudei de vez para o bunker subterrâneo. Hoje é ano novo, mas ninguém no mundo tem ânimo para comemorar, exceto eu. O senso de ritual ainda precisa existir. Colei dísticos de primavera na sala, pendurei nós chineses decorativos. Na mesa preparei minhas comidas favoritas. E claro, não podia faltar um prato de bolinhos. Enquanto saboreava meu jantar de véspera, assisti à última gala de ano novo antes do apocalipse. Não importa como o mundo esteja, quem tem dinheiro sempre vive melhor que os outros. Essa é a verdade absoluta. Me lembrei da minha antiga casa, da minha mãe que me amava, do meu pai sempre confiável, e dos meus queridos avós. Em todo o festival de primavera, nós nos reuníamos, meus pais preparavam pratos fartos, ficávamos acordados até tarde, eu sempre ganhava vários envelopes vermelhos. Agora estou totalmente sozinho, não pude evitar a dor no coração. No mundo real eu já estava morto. O quanto eles devem estar sofrendo, mesmo vivendo no conforto aqui no apocalipse. Nada substitui o calor do próprio lar. Eu preciso voltar, preciso ser o único vencedor. Tirei uma foto com o meu jantar de véspera, com a gala de ano novo ao fundo. Na foto eu sorri alegremente, o vapor subia da panela na mesa. Então enviei essa foto para Zolfuran. No minuto seguinte, Zolfuran postou a minha foto no chat global. Dava para imaginar os jogadores pulando de ódio. Comentários furiosos começaram a surgir. Jogador 99 não se ache demais, garoto. Respondi com total desdém e arrogância. Estou esperando por vocês. Isso se conseguirem me encontrar. Abri o computador. Analisei os perfis dos 30 jogadores restantes. Antes do apocalipse, o mundo já estava repleto dos meus informantes. Localizei com precisão cada jogador espalhado pelo globo. E os observei por um longo tempo. Conheço a habilidade e o ponto fraco de cada um. Após a chegada do apocalipse, os mercenários sobreviveram graças aos suprimentos que estoquei antecipadamente. Eles continuam trabalhando para mim, e eu libero novos recursos para eles conforme necessário. Dinheiro abre qualquer porta. No apocalipse, suprimentos são a moeda mais valiosa. Atualmente o mundo é dominado por 3 grandes facções. A primeira são os militares. Possuem um vasto arsenal, uma base inexpugnável. Zolfuran conquistou a liderança através do controle mental. A segunda é a facção zumbi, onde o rei zumbi já surgiu. Ele obteve múltiplos poderes de formas especiais. Ao lado dele está Xu Shenshen. Ela se tornou sua companheira mais íntima. O jogador 128 entrou no país mais perigoso e caótico do mundo. Usou seus superpoderes para subjugar gangues locais, sob o comando dele. As gangues cresceram saqueando civis. Os outros 26 jogadores estão todos subordinados a essas 3 grandes forças. O jogador 128 manipula a gravidade. É um poder formidável. Em um combate mano a mano, nenhum outro jogador é páreo para ele. Mas na verdade a facção das gangues é a mais fraca. Bati com a caneta no avatar do 128. Vou começar por você. Atualmente ainda restam 30 jogadores vivos. A dificuldade do jogo vai aumentar. Entraremos na terceira fase, continente glacial. Ninguém tem mais comida estocada. Com o frio extremo chegando, todos neste planeta morrerão. Sistema tem um pingo de humanidade. Sinto muito, este sistema nem sequer é humano. Xu Shenshen me enviou uma mensagem silenciosa. Lin Yunxi quando chegar a hora. O acampamento zumbi será o único a sobreviver neste planeta. E eu também sobreviverei. Você vai se arrepender pelo resto da vida por ter me rejeitado. Ela enviou uma foto com o Rei Zumbi. Na foto, conforme as habilidades do Rei Zumbi aumentam, sua aparência fica cada vez mais humana. Já que é assim, eu vou mandar vocês dois esse casal direto para o inferno. Um frio extremo varreu todo o planeta. Até mesmo minha ilha tropical foi afetada. Afinal, neste jogo de apocalipse, não dá para seguir a lógica da natureza. Uma nevasca violenta atingiu Ilha do Futuro. O primeiro alvo foram as redes elétricas aéreas. A tempestade de neve derrubou a rede. As usinas de energia eólica e maremotriz foram severamente danificadas. Felizmente, a usina nuclear reserva do bunker subterrâneo ainda estava funcionando. A gangue foi a primeira a não aguentar. Os recursos da população já tinham sido quase totalmente saqueados por eles. Os conflitos internos se intensificaram. As brigas não paravam. Jogadores com superpoderes caíam um a um. Entrei em contato privado com o jogador 128 pelo chat global. Jogador 128, que tal fazermos uma parceria? Escondi muitos suprimentos em seu território. Basta vocês pegarem e conseguirão sobreviver. O jogador 128 me respondeu rápido. O que você quer? Como posso confiar em você? Quero que você enfrente o Rei Zumbi. Minha equipe de cientistas desenvolveu um agente químico especial contra zumbis. Basta borrifar nos zumbis, para que eles percam a vitalidade. Você sabe que meu nível de força é 0. Pensando bem, entre os 30 usuários de habilidades, você é o mais forte. E só você pode fazer isso.
Nós humanos tememos o frio extremo, mas os zumbis não. Quanto mais tempo isso durar, maiores as chances de vitória dos zumbis. Não importa quantos suprimentos eu tenha, um dia eles vão acabar, e a jogadora 101 ao lado do rei zumbi será a vencedora final. Para ganhar a confiança do jogador 128, enviei mercenários para entregar uma dose do agente especial, junto com um lote de suprimentos. Eu já tinha enviado secretamente vários cientistas renomados para o abrigo subterrâneo. Eles se dedicaram totalmente à pesquisa, e todo esforço foi recompensado. O agente foi finalmente desenvolvido com sucesso. Só faltava o jogador 128 agir. A gangue usou o agente contra os zumbis, e os zumbis logo deixaram de ser uma ameaça. O jogador 128 se sentiu tentado. Se sobrassem apenas eu e ele no mundo, ele poderia lidar comigo facilmente. Para ele, eu sou o jogador mais fraco. Se aliar a mim é sem dúvida a melhor escolha. O jogador 128 aceitou na hora. Respondi casualmente que foi uma parceria agradável. Eu já tinha preparado grandes quantidades de mantimentos e o suposto antídoto para zumbis. Contratei mercenários para lançar tudo isso via aérea, no local combinado. Assim que o jogador 128 pegou as coisas comigo, ele entrou imediatamente em ação. Ele reuniu todos os usuários de habilidades da gangue. Todos se reuniram e lançaram um ataque total ao covil do rei zumbi. Logo o chat global começou a transmitir tudo ao vivo. Os membros da gangue estavam equipados com lança-chamas. Eles começaram a espalhar aquele líquido azul claro sobre a horda de zumbis que avançava. Os zumbis soltaram gritos agoniantes. Seus corpos estavam se dissolvendo a olho nu, até que todos viraram uma poça de líquido soltando fumaça branca. No chat global alguém soltou um grito de surpresa. Outros começaram a inundar a tela com elogios ao jogador 128. Os jogadores no chat global estavam todos empolgados. Parecia que eles já conseguiam ver a luz no fim do túnel para o apocalipse. Jogador 99, você está vendo isso? Assim que eu acabar com esses monstros, o próximo será você, sua fortuna e sua ilha. Tudo será meu. Eu me recostei no sofá, tomei um gole de café, olhei para a tela e dei um sorriso frio. Tolos sempre morrem por causa da sua própria arrogância. No campo de batalha a situação era de domínio total. O jogador 128 e sua gangue avançavam imparáveis. Em pouco tempo, eles invadiram a área central onde estava o rei zumbi. Foi nesse momento que o rei zumbi apareceu junto com Shu Shenshin. O jogador 128 deu um sorriso de escárnio. Ele soltou um rugido. O chão sob seus pés começou a tremer violentamente. Um bloco enorme de terra foi arrancado à força pelo controle dele, sobre a cabeça do rei zumbi de Shu Shenshin, e esmagou com força. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. O rosto do jogador 128 empalideceu na hora. Seu corpo que flutuava no ar oscilou. Ele quase caiu. O bloco de terra que ele havia erguido perdeu o controle e despencou com um estrondo. O que está acontecendo? O que houve? Meus superpoderes estão sumindo, os meus também. Minhas chamas estão diminuindo. O pânico se espalhou rápido pelos membros da gangue. Eles descobriram uma verdade aterrorizante. Qualquer um que tivesse entrado em contato com o líquido azul estava perdendo seus superpoderes rápido. Aquilo não era antídoto nenhum contra zumbis. Era uma substância especial que pedi aos meus cientistas para criar. Ela destrói a estrutura biológica dos zumbis. Igualmente, consegue anular a sequência genética especial dos usuários de superpoderes. Os zumbis se dissolvem e os usuários perdem suas habilidades. O rei zumbi claramente percebeu essa mudança. Ele soltou um rugido que abalou os céus. A horda de zumbis que antes estava contida começou a atacar ferozmente novamente. O rumo da batalha mudou na hora. Jogador 99, você me enganou. Veja bem, sem seus superpoderes, o que diferencia vocês de pessoas comuns? Esqueci de te avisar. Esse antídoto é altamente volátil. Quem estiver no centro do campo de batalha será afetado. Na transmissão, a gangue do jogador 128 estava um caos total, sem seus superpoderes, diante de uma horda infinita de zumbis. Eles não passam de um bando de cordeiros esperando o abate. Shu Shenshin estava escondida atrás do rei zumbi. Ela me enviou uma mensagem Lin Yunxi. Obrigada pelo belo presente. Assim que resolvermos as coisas por aqui, o próximo destino será visitar sua ilha do futuro. Respondi com sarcasmo, não se acanhe. O melhor ainda está por vir. Justo quando o grupo criminoso estava prestes a ser dizimado, outra facção invadiu o campo de batalha. Quem apareceu foi Zolfuran, mas eles não atacaram os zumbis. Em vez disso, apontaram as armas para o jogador 128 e seus subordinados. Jogador 128, se renda ou morra. O jogador 128 estava com os olhos injetados de sangue, tentando ativar seu superpoder mais uma vez, mas só conseguiu fazer as pedras sob seus pés tremerem levemente. Ele foi derrotado de forma humilhante. Zolfuran não lhe deu qualquer chance de virar o jogo, acionando seu controle mental. Após uma rajada de tiros, a foto do jogador 128 no chat global ficou cinza. O número de jogadores sobreviventes caiu para 29. Zolfuran limpou o campo de batalha com facilidade, incorporando todas as forças e recursos restantes da gangue. Ele não quis perder tempo ali, retirando suas tropas rápido do local. O rei zumbi também sofreu baixas pesadas nesta batalha, e decidiu não perseguir eles. O mundo inteiro retornou a uma calma perturbadora. Não demorou muito. Zolfuran me enviou uma mensagem privada. Uma flechada para dois pássaros. Belo plano. Você não apenas eliminou o jogador 128,
128. Como também enfraqueceu o rei zumbi? Lin Yunxi, você é mais perigoso do que eu imaginava. Respondi, você também não lucrou sendo o terceiro a chegar. Zoufura escreveu, nós somos os aliados ideais. Vamos nos unir para eliminar o rei zumbi primeiro. Depois resolvemos nossas contas. Soa interessante. Mas o seu controle mental me impede de confiar em você. Posso jurar que até o último inimigo cair, jamais usarei meu poder contra você. Dei um sorriso ao ler a mensagem. Neste apocalipse, uma promessa vale menos que um papel. Tudo bem, mas primeiro quero ver sua sinceridade. Que tipo de sinceridade? Respondi, quero a cabeça de Shu Shenshin. A habilidade dela de manipular o amor é estranha demais. Enquanto ela estiver ao lado do rei zumbi, ela será uma variável imprevisível. Zoufura ficou em silêncio por um tempo, certo? Em 3 dias, você verá o nome dela ficar cinza. Após encerrar a comunicação com Zoufura, acessei imediatamente o sistema de monitoramento de Ilha do Futuro. O frio extremo continuava. Os sistemas de energia eólica e maremotriz da ilha estavam totalmente paralisados. A rede elétrica externa foi destruída pelo peso do gelo e se tornou inútil. Felizmente, a usina nuclear subterrânea fornecia energia suficiente, mas as brechas na defesa já haviam começado a surgir. Os dias de paz estavam com os dias contados. Dei a ordem imediata para que as tropas robóticas reforçassem o patrulhamento em terra, mar e ar. Ao mesmo tempo, ativei um sistema de defesa oculto no fundo do mar, uma rede de monitoramento composta por inúmeros micro-robôs aquáticos. Qualquer coisa que tentasse se aproximar submersa não escaparia da minha vigilância. 2 dias se passaram. Do lado de Zoufura, silêncio absoluto. Foi Shu Shenshin quem entrou em contato comigo. No vídeo ela vestia um traje luxuoso, sentada em um trono feito de ossos. O rei zumbi estava ajoelhado diante dela, beijando devotamente a ponta de seus dedos. Lin Yunxi, você está vendo? Por mim. Ele está se esforçando para voltar a ser humano. Todo o Império Zumbi será meu dote de casamento. Zoufura quer me matar. Que ingenuidade. Aqueles que ele enviou agora são meus fiéis seguidores. Então você está me ligando para se exibir. Não estou te dando uma última chance de se render a mim. Posso te tornar o príncipe consorte, abaixo de mim, mas acima de todos. Caso contrário, quando meu exército marchar sobre Ilha do Futuro, seu fim será trágico. Desliguei o vídeo imediatamente. Essa mulher está totalmente presa em seu delírio de rainha. E não é para menos. Com o poder mais forte deste planeta como guarda-costas, ela realmente tem motivos para ser arrogante. Mas ela cometeu um erro de cálculo. Ela acha que minha maior força é minha riqueza e tecnologia. Mas ela não sabe que o meu trunfo real nunca foram essas coisas. No terceiro dia, a mensagem de Zoufura finalmente chegou. O plano falhou. Shu Shenshin é muito mais astuta do que pensávamos. É mesmo, ela parece prever o perigo. Observando a tela de monitoramento, o canto da minha boca se curvou num sorriso frio. Na tela, um pequeno ponto vermelho se aproximava rápido de Ilha do Futuro. Era um pequeno submarino, avançando em altíssima velocidade, atravessando o ponto cego do meu sistema de defesa. E a pessoa pilotando aquele submarino era o próprio Zoufura. Que bela manobra de distração. Ele fingiu cooperar comigo para lidar com Shu Shenshin, atraindo toda a minha atenção. Enquanto ele mesmo se infiltrava para tentar um golpe fatal, ele provavelmente pensou que ao usar seu controle mental, tudo em Ilha do Futuro seria dele. Zoufura, então você realmente veio. Dei leves batidas na mesa, trazendo o mapa estrutural tridimensional da ilha. O ponto vermelho que representava seu submarino estava seguindo exatamente a falha de defesa que deixei de propósito. Era um antigo cabo submarino abandonado. Ele estava se infiltrando silenciosamente por ali. Ele provavelmente acredita que ninguém percebeu que encontrou meu ponto fraco. Dei a ordem para o ar. Abrir o porto 7. Guiar o alvo para dentro. Recebido, chefe. Minha voz através do sistema de som do Doka foi transmitida claramente para dentro do submarino. Bem-vindo à Ilha do Futuro. Jogador 100. As luzes da Doka se acenderam na hora, iluminando aquela pequena área como se fosse dia. O nível da água começou a baixar rápido. O submarino dele acabou encalhando direto no solo metálico seco. Ele estava preso dentro de uma caixa de ferro selada. A escotilha do submarino se abriu. Zoufura saiu de dentro. Seu rosto estava pálido e transtornado num nível indescritível. Ele olhou para cima encarando as câmeras de monitoramento espalhadas por toda parte. Zoufura cerrou os dentes e disparou. Você já sabia de tudo, não é? Ele sabia muito bem. Eu observava cada movimento dele. Eu preparei a melhor suíte para você. Como eu não saberia exatamente quando o convidado chegaria? Eu respondi com um sorriso. Minha projeção holográfica surgiu diante dele. Olhando para ele de cima de uma posição de poder, eu disse: você achou mesmo que isso seria o suficiente para me prender? Seus olhos brilharam com uma luz estranha. Um campo de força mental invisível se expandiu na hora. Não gaste energia à toa. Este cais foi construído com uma liga metálica especial. As paredes internas são revestidas com camadas de isolamento mental. Seu poder é uma piada aqui dentro. Que tal discutirmos um novo acordo? Eu respondi. Eu só te convidei para ser um convidado na minha casa. Afinal, lá fora é só sol e tempestade. Nada era melhor que minha Ilha do Futuro. Olhe só, sua tropa está agora sem um líder. E o exército de zumbis da Shu Shenshin precisa de um novo alvo.
A Shu Shenshin certamente não vai desperdiçar essa oportunidade. Eu acabo com a Shu Shenshin para você, e você me entrega todos os recursos militares e os sobreviventes. Tudo sob meu controle. Depois disso eu te mando para o outro mundo. Um negócio bem justo, não acha? A expressão de Zou Fura mudou na hora. Ele entendeu perfeitamente o que eu queria dizer. Com o seu comandante capturado por mim, o exército dele certamente entraria em colapso. Shu Shenshin nunca deixaria passar uma chance dessas. Continuei a provocar ele. Zou Fura rugiu de raiva. No chat global, uma transmissão ao vivo de Shu Shenshin surgiu no chat global. Na imagem ela ainda estava sentada em seu trono de ossos, mas o rei zumbi ao lado dela estava totalmente diferente. As marcas azuladas e escuras em seu corpo haviam sumido totalmente. Ele completou sua evolução. Queridos jogadores sobreviventes, me deixem apresentar. Meu amado, o único deus do novo mundo. Quase esqueci de contar uma coisa. O exército de Zou Fura já jurou lealdade absoluta a mim. O rei zumbi ao seu lado parecia estranhamente belo como algo sobrenatural. Apenas aqueles olhos vermelhos como sangue revelavam sua natureza não humana. No chat global, os jogadores sobreviventes estavam em silêncio absoluto. O exército de Zou Fura, que devia ser a última defesa contra zumbis, dos humanos contra os zumbis. Agora essa linha tinha se voltado contra eles. Shu Shenshin se tornou de vez a jogadora com mais influência neste jogo do apocalipse. Zou Fura estava inquieto na cela. Ao ver a imagem, ele ficou totalmente paralisado. Ele gritou feito louco para a câmera. Parece que seu controle perdeu para o amor dela. O sangue sumiu do rosto de Zou Fura. Ele caiu no chão, com o olhar perdido. Lin Yunxi. Agora todo o poder deste mundo está nas minhas mãos. Sua pequena ilha, sua riqueza, tudo será meu troféu. Se ajoelhe ou morra. Eu sorri, e desliguei a transmissão dele. Depois enviei uma mensagem privada para Shu Shenshin. Seu dote é generoso. Gostei bastante. Shu Shenshin respondeu rápido. Tarde demais. Eu respondi não. O que quero dizer é, eu aceito esse dote. E acrescentei como retribuição. Vou te dar um grande show de fogos. Depois de enviar a mensagem, liguei outro canal. Shen, como está o plano? Chefe, os 3 cajados de Deus já travaram a área-alvo. Prontos para lançamento a qualquer momento. O chamado cajado de Deus era uma arma cinética orbital, desenvolvida com orçamento astronômico pela empresa espacial que comprei. Graças à enorme energia cinética, pode causar um poder de destruição comparável a uma pequena ogiva nuclear, sem causar qualquer tipo de contaminação radioativa. Chefe, cajado de Deus pronto. Sem meios de interceptação, sem chance de alerta prévio. Eu cliquei levemente no mapa global. O ponto exato era justamente a coordenada onde Shu Shenshin e seu exército de zumbis estavam. Nesse exato momento, o céu brilhou subitamente. 3 colunas de luz mais brilhantes que o sol rasgaram as nuvens pesadas, caindo dos céus. Não houve som, nem ondas de choque. O mundo inteiro pareceu entrar em modo silencioso. A plataforma elevada tinha desaparecido, restando apenas uma enorme cratera de vidro fundido e polido. O exército de zumbis ao redor, como marionetes que tiveram suas almas sugadas, caíram todos de uma vez ao chão. O chat global, após um minuto inteiro de silêncio absoluto, explodiu em caos. O que foi aquilo? É um milagre divino. É o número 99 e só pode ser ele. Todos os jogadores sobreviventes entenderam naquele momento o que a riqueza infinita realmente significava. Na lista de jogadores, o nome de Shu Shenshin, junto com o nome dos outros jogadores sob seu comando, ficaram cinzas. Eu relaxei na minha cadeira e suspirei longamente. O mundo finalmente está em paz. Agora só restam os da base militar, aqueles poucos jogadores controlados por Zou Fura, e alguns lobos solitários. Eles não representam ameaça alguma. Olhei para o desolado Zou Fura na cela e apertei o botão de comunicação. O jogo está chegando ao fim. Como seu colega, vou te dar uma despedida. Lin Yunxi, mesmo que me mate, você também não viverá muito mais tempo. Só restamos nós aqui no jogo. O sistema não vai nos deixar em paz. Você não tem nenhum superpoder. Você é apenas um alvo fácil. Eu soltei um riso sarcástico. Minha voz ecoou por toda a casa barco através do sistema de som. Você tem razão. O jogo realmente está chegando ao fim. Então, como um último gesto de camaradagem da nossa época de estudante, vou deixar você partir com dignidade. O ar se tornou escaldante e rarefeito em uma velocidade assustadora. A expressão dele mudou de confusão para terror absoluto num instante. Lin Yunxi, você solta um grito inútil. Lin Yunxi, seu lunático. Me deixe sair. Lin Yunxi, seu lunático. Me deixe sair. Não perdi mais tempo olhando para ele. Cortei a transmissão das câmeras de segurança. Alguns minutos depois, no chat global do jogo, o avatar do número 100 que representava Zou Fura se tornou cinza silenciosamente. O número de jogadores sobreviventes caiu para 9. O mundo inteiro mergulhou em um silêncio sem precedentes. Os jogadores restantes se tornaram presas fáceis vivendo em constante temor. Eles sabiam de uma coisa. Um único jogador usando apenas riqueza e tecnologia massacrou quase todos os usuários de superpoderes. Esse silêncio mortal durou exatamente 3 dias. Justo quando todos pensavam que poderiam recuperar
recuperar o fôlego. O som frio do sistema ecoou mais uma vez. Parabéns aos 9 jogadores que alcançaram a fase final. A terceira fase continente glacial foi encerrada. Agora iniciamos a quarta fase forno solar. Assim que o anúncio terminou, nas telas do meu sistema de monitoramento global, o mapa do mundo foi rápido coberto por um vermelho profundo, representando temperaturas extremas. A temperatura da superfície subia loucamente a olhos vistos. As geleiras derreteram num instante, e logo em seguida evaporaram totalmente. Os oceanos começaram a ferver furiosamente, criando ondas gigantescas, que se chocavam violentamente contra o continente já devastado. As nuvens no céu foram totalmente dissipadas. O sol impiedoso queimava a terra sem obstáculo. A ilha do futuro onde estou também sofreu um impacto considerável. A leitura do termômetro externo passou de 100 graus Celsius na hora. Felizmente meu bunker subterrâneo tem suporte de vida e controle térmico próprios. Lá dentro o clima continua fresco como na primavera. Mas para os jogadores sobreviventes, a situação não era nada fácil. Eles mal conseguiram sobreviver ao frio intenso. Como eles poderiam continuar jogando agora? O lado de fora virou um verdadeiro espelho da morte. A velocidade com que os avatares dos jogadores ficavam cinzas era maior do que em qualquer outra fase anterior. Em apenas um dia, o número de sobreviventes despencou de 9 para 4. Foi nesse momento que um código desconhecido começou a aparecer com frequência no chat global. Este código era o jogador 7. No meu sistema de monitoramento global, presenciei uma cena extraordinária. Sobre as terras queimadas do continente europeu, um homem criou do nada uma gigantesca cúpula de cristais de gelo. Sob a cúpula, havia um pequeno oásis, com temperatura agradável. Ele usou seu próprio poder para criar Namahan dentro do forno solar, um refúgio cheio de vida. Muitos NPCs sobreviventes estavam arrastando suas famílias em direção àquela cidade de gelo. O jogador 7 era um usuário de superpoder de gelo. Em pouco tempo, 2 outros jogadores sobreviventes se juntaram a ele. Uma nova facção estava surgindo a uma velocidade impressionante. Eu me recostei na cadeira, observando as telas com interesse. No momento em que eu ia investigar melhor esse tal de jogador 7, ele tomou a iniciativa de me contatar. Jogador 99, eu sei que você está aí. Podemos conversar. Chefe 7, por que está falando com ele? Ele é um monstro. Correto, o jogador 7 os ignorou, apenas esperando silenciosamente pela minha resposta. Toquei levemente na tela, abrindo um canal de comunicação privado. O que você quer negociar? O rosto do jogador 7 não demonstrou surpresa. Ele se sentou em um lugar, com um tom de voz bastante calmo. O jogador 7 disse: quero fazer uma aliança com você. Eu respondi: aliança. Todos no chat global querem me matar. Por que eu deveria acreditar em você? O jogador 7 deu um leve sorriso, falando com naturalidade. Simples, somos os únicos 2 que podem decidir o próprio destino agora. Mas você está preso aí dentro. Nesse calor extremo, seu exército de robôs e suas armas de alta tecnologia terão sua eficácia reduzida drasticamente. E eu tenho bases rasas demais, recursos limitados. Não conseguiria me defender de seus ataques vindos do espaço. Ele analisou a situação perfeitamente. Cada palavra ia direto ao ponto central. Eu respondi: qual é o seu plano? É simples, formamos uma aliança. Eliminamos os 2 últimos jogadores. Depois disso eu cuido dos problemas fora da sua ilha. E você me provê recursos e segurança. Podemos governar juntos este mundo devastado. Até o jogo terminar. E depois, quando sobrarem apenas nós 2, lutaremos até a morte. O jogador 7 disse exato. Mas até lá, somos os únicos aliados que restaram. Não restou quase ninguém neste mundo. A reconstrução da civilização exige ordem. Em vez de deixar que o resto morra no caos, é melhor que nós estabeleçamos as novas regras. Lin Yunxi, você é um homem inteligente. Você sabe que esta é a opção mais vantajosa para ambos. Eu observei na tela aquela cidade de gelo brilhando intensamente sobre a terra queimada. Eu disse: sua proposta é muito interessante. O jogador 7 perguntou qual a sua resposta. Eu respondi: aceito sua proposta. Mas as regras quem dita sou eu. O jogador 7 disse com certeza: os fortes ditam as regras. Essa é a única verdade no apocalipse. Eu disse: muito bem. Quanto àqueles 2 jogadores escondidos sob suas asas, faça eles sair por conta própria. Nossa aliança não precisa de pesos mortos. Feito. O jogador 7 concordou sem qualquer hesitação. Minutos depois, vi pelo monitoramento os outros 2 jogadores, com rostos cheios de terror e descrença, sendo expulsos da cidade de gelo, se tornando cinzas do sistema. Reconectei a comunicação com o jogador 7. Eu disse: agora só restamos nós e mais 3. O jogador 7 perguntou onde eles estão. Eu abri o mapa global, em uma cordilheira na América do Sul. Marquei um ponto vermelho. Eu disse que usaria satélites para lançar um pulso eletromagnético, para interferir brevemente na percepção deles. O que você precisa fazer é, antes que eles reajam, usar seu poder para selar totalmente a entrada da mina. O jogador 7 perguntou: você quer enterrar eles vivos? Eu respondi: o forno solar fará o resto por nós. Essa é a forma mais eficiente e segura. O jogador 7 silenciou por um momento, parecendo avaliar o plano. O jogador 7 perguntou: e o último jogador? Eu dei um zoom no mapa. No outro lado do Oceano Pacífico, marquei uma pequena ilha isolada. O número 5, um lobo solitário. Sua habilidade é o controle de plantas. Ele se transformou em uma árvore em uma ilha deserta. Entrou em estado de hibernação. Quando resolvermos o 23 e o 45, iremos acordar ele. Quando começo a agir, eu respondi: agora.
uma ponte de gelo cristalino surgiu sob seus pés, levando ele em direção à entrada da mina na encosta da montanha. Eu dei a ordem. Um pulso invisível caiu do espaço. Cobertura precisa de toda a área de mineração. No fundo da mina, o jogador 23 que descansava abriu os olhos subitamente. Um zumbido ensurdecedor soou em seus ouvidos. Seu companheiro 45 também sentiu que algo estava errado. Mas era tarde demais. Blocos de gelo gigantescos caíram do céu, selando na hora toda a entrada da mina. Logo em seguida a montanha inteira começou a ser coberta por neve, camada por camada, formando uma enorme prisão de gelo. Eu olhava silenciosamente para a tela, esperando a mudança nos números do chat global, mas os números não mudaram. Em vez disso, um som frio, de aviso do sistema, ressoou sem aviso na mente de cada jogador. Sistema comportamento de aliança entre jogadores detectado. Afeta gravemente o equilíbrio do jogo. Sistema novo modo ativado imediatamente. Momento da caçada. Meu coração afundou. Sistema jogador 99. Jogador 7. Um de vocês será marcado aleatoriamente como a presa. O outro será o caçador. Sistema o caçador. Deve matar a presa dentro de 24 horas. Sucesso na caçada. Pode roubar um ativo principal ou habilidade da presa. Sistema se a presa sobreviver por 24 horas. Pode roubar em troca o ativo ou habilidade principal do caçador. Sistema os outros jogadores se tornam espectadores. Não podem interferir no jogo, nem podem ser atacados. Esse sistema maldito. Ele não queria nos ver trabalhando juntos. Ele só queria nos ver lutando uns contra os outros. Meu canal privado com o jogador 7 foi forçado a abrir. Na tela o rosto do jogador 7 perdeu a calma pela primeira vez. Ele franziu a testa profundamente. Claramente, também foi pego de surpresa por essa mudança súbita. Sistema marcação iniciada. Uma roleta gigante apareceu diante de nós. Nela apenas dois números 99 e 7. O ponteiro começou a girar velozmente. Meu coração disparou. Se eu fosse o caçador, eu não teria chance alguma. Todas as minhas armas não conseguiriam travar o alvo rápido, nem abater um usuário de alto nível de gelo. Mas se eu fosse a presa, a velocidade do ponteiro foi diminuindo gradualmente. Finalmente, ele parou trêmulo em um dos números. Sistema. Marcação concluída. Sistema. Presa jogador 99. Eu sou a presa. Sistema. Caçador jogador 7. O ar pareceu congelar naquele instante. Eu olhei para o jogador 7 na tela. Ele também olhava para mim, ou melhor para minha câmera de monitoramento. Seu olhar havia mudado. Não era mais o olhar de um aliado. Era um olhar misturado com pesar, ganância e intenção assassina gelada. Roubar meus ativos principais. Minha riqueza infinita. Minha rede de satélites. Minha ilha do futuro. Tudo isso para ele. Era uma tentação fatal. O jogador 7 começou a falar lentamente, com um tom de voz estranhamente magnético. O jogador 7 disse Lin Yunxi. Parece que nossa aliança terá que mudar de formato. A ponte de gelo sob seus pés começou a se estender na direção do oceano. Ele estava vindo. Respirei fundo, me forçando a manter a calma. Me recostei na cadeira, falando pausadamente no comunicador. Eu disse minha ilha não é um lugar fácil de se entrar e acrescentei. Seja bem-vindo para morrer. Cortei a comunicação. Ativei imediatamente as defesas de nível máximo de Ilha do Futuro. Ordem iniciar protocolo labirinto. Protocolo labirinto ativado. Todos os robôs de combate em prontidão nível 1. Submarinos nucleares prontos para travar qualquer alvo biológico que se aproxime pela superfície ou pelas profundezas. Tirem o corpo de Zulfuran do purificador. Pendurem ele no pier. Uma voz mecânica fria respondeu prontamente ordem confirmada. Ordem confirmada. Eu quero que o 7 saiba o que acontece quando ele pisa nesta ilha. No oceano o 7 caminhava sobre o gelo, se aproximando da Ilha do Futuro a uma velocidade assustadora. Por onde ele passava, a água fervente do mar era congelada. Se formou uma larga estrada de gelo, que avançava do continente sul-americano até o centro do Pacífico. A cena era tão grandiosa que parecia um milagre. Aqueles dois jogadores presos no pó de gelo, agora já estavam totalmente esquecidos. Todos os olhares do mundo estavam focados nesta caçada guiada pelo sistema. Abri o chat global, onde o caos já tinha tomado conta. Jogador 5 puta merda. O sistema sabe brincar. Essa jogada foi insana. Jogador 23 vai com tudo. Jogador 7. Acaba com esse maldito jogador 99. Jogador 45 matem ele. Assim poderemos finalmente sair daqui. A batalha de gelo no mar. O duelo sob o sol escaldante. Essa gente ainda não morreu. Uma camada de gelo manteve suas vidas por um fio. Eles se tornaram animais enjaulados nesta caçada. Incapazes de fazer qualquer coisa. Eles apenas gritavam desesperados. Eu nem dei ouvidos. Fixei meus olhos no monitor de vigilância. Na imagem a estrada de gelo continuava avançando. Calculei mentalmente sua velocidade e direção. Esse cara é muito mais rápido do que eu previa. Em no máximo 3 horas, ele atingirá o perímetro de defesa da Ilha do Futuro. Ativei o sonar. O dispositivo de abalo sônico já estava escondido no fundo do mar. Em poucos instantes os dados chegaram. Relatório-chefe. Detectamos o alvo sob a camada de gelo. Ele espalhou vários microespétulos de gelo. Está testando nossas defesas subaquáticas.
O jogador 7 não é apenas um bruto. Além de ter um poder imenso, ele é extremamente cauteloso. Não agiu como um idiota avançando direto. Pelo contrário, ele avança passo a passo com segurança, testando constantemente nossas fraquezas. Dei um sorriso frio. Iniciem o plano B. Vamos dar a ele uma entrada para saborear. Abaixo dos recifes artificiais ao redor da Ilha do Futuro, eu já tinha espalhado dezenas de bombas EMP camufladas como rochas. Agora todas foram ativadas. Quando a estrada de gelo do jogador 7 alcançou essa área, os microespetos sob o gelo bateram exatamente naquelas rochas. Pressionei o botão de detonação. Não houve uma explosão que abalasse o mundo. Apenas ondas de choque invisíveis, que se espalharam rápido pelas profundezas. A estrada de gelo sob os pés do jogador 7 começou pelo meio. Desmoronou na hora, se transformando em pó. Sem o suporte sob seus pés, ele caiu direto em direção ao mar. Mas eu sabia muito bem que esse truque não seria o suficiente para ferir ele. Ele criou um novo bloco de gelo flutuante e recuperou seu equilíbrio com firmeza. Ele parou todas as suas ações. Ergueu a cabeça como se através daquela distância imensa estivesse encarando a mim. Ele deve saber muito bem que isso foi apenas um aviso. Os espectadores no chat global gritaram de surpresa. Jogador 23, o que aconteceu? A estrada de gelo quebrou. Jogador 5 foi o contra-ataque do 99. Interessante, muito interessante. O jogador 7 não se atreveu a avançar impetuosamente novamente. Ele parou sobre a superfície do mar e mergulhou as mãos na água. Em pouco tempo, uma criatura gigantesca começou a emergir do mar à sua frente. Era uma baleia colossal feita inteiramente de água do mar e cristais de gelo. O tamanho dessa baleia era maior que o maior navio de cruzeiro que possuo. Ela soltou um som que fez os ouvidos doerem. E na hora ergueu ondas gigantescas. O jogador 7 estava no topo da cabeça da baleia, como um rei governando os mares. Ele estava claramente fazendo uma demonstração de força contra mim. Observei a tela sem expressão. Submarino nuclear, atenção. Alvo travado na baleia de gelo. Carregar torpedos. Preparem-se para o disparo. Ordem de disparo emitida. Sob a superfície do mar, o submarino nuclear escondido como um fantasma abriu seu compartimento de armas. Vários torpedos foram disparados, riscando trilhas brancas na água fervente, indo direto contra a baleia de cristal de gelo. No chat global, as mensagens dos espectadores passavam rápido demais. Jogador 23, ele realmente tem um submarino nuclear. Esse maluco do 5 está usando armas modernas contra superpoderes. Agora sim vai começar o show. O jogador 7 no topo da baleia pareceu notar algo errado sob a água. A baleia rugiu e seu corpo imenso mergulhou violentamente, tentando escapar do ataque nas profundezas. Infelizmente era tarde demais. A velocidade dos torpedos era muito superior à que ele pensava. Não houve um clarão de fogo apocalíptico, apenas uma série de explosões abafadas, que vieram das profundezas. A enorme baleia de gelo começou a se desintegrar de dentro para fora. Incontáveis rachaduras cobriram seu corpo na hora. No segundo seguinte ela explodiu, se transformando em bilhões de pedaços de gelo, e uma nuvem de vapor que cobriu o céu. A explosão violenta criou um redemoinho gigante no mar. Tudo ao redor foi sugado para dentro. A silhueta do jogador 7 desapareceu na hora no meio da névoa de vapor. Não relaxei nem um pouco a vigilância. O sistema de sonar continuou rastreando o sinal de vida do alvo. Relatório-chefe. O sinal do alvo desapareceu. Espere, ele reapareceu. Posição a 30 graus a nordeste. Distância de 500 metros. O vapor se dissipou lentamente. A silhueta do jogador 7 reapareceu, sobre a superfície pisando em um pequeno bloco de gelo. Seu rosto estava um pouco pálido, mas ele não tinha nenhum ferimento no corpo. Ele encarava fixamente a direção da Ilha do Futuro. Esta é a primeira vez que ele exibe uma expressão séria. Ele forçou a abertura de um canal de comunicação e falou comigo. Armas convencionais não funcionam contra mim. Sério, então por que você parou? Ativei um dos meus satélites imediatamente, ajustando a lente para o zoom máximo. Vi claramente que a mão que ele enfiou na água agora há pouco estava tremendo levemente. Controlar aquele gelo todo e aguentar o impacto dos torpedos deve ter consumido muito de sua energia. Não pude deixar de sorrir. Parece que o seu poder divino não é infinito, não é? O jogador 7 não respondeu. Recolheu a mão em silêncio. Ele desistiu de tentar avançar com força bruta e mudou sua estratégia. Ergueu as duas mãos, com as palmas voltadas para a superfície do mar, tendo como centro sua posição. O mar, num raio de vários quilômetros, começou a congelar a uma velocidade visível a olho nu. A água antes fervente emitiu um som sibilante, e logo ficou em silêncio, congelando num instante. A camada de gelo ficava mais espessa, espalhando-se sem parar para os arredores. Ele quer transformar este mar em um continente congelado. Jogador 23, o que ele está fazendo? Quer congelar o mar para atravessar a pé. Jogador 45, que loucura. Criar uma geleira no meio do forno solar. Entendi imediatamente as intenções do jogador 7. Ele não quer congelar o mar para vir a pé. Ele quer alterar o microclima desta região. Uma grande área de gelo absorve muito calor, reduzindo a temperatura da superfície e criando uma névoa marítima densa, com a neblina bloqueando a visão. Meu sistema de monitoramento óptico se tornará inútil. Nessa hora, ele poderá se aproximar da ilha sem ser notado. Ativem as micro-ondas no fundo do mar. Alvo travado na camada de gelo que está se formando no leito oceânico ao redor da Ilha do Futuro. Dispositivos camuflados como rochas
rochas. Foram ativados na hora. A radiação invisível de micro-ondas começou a aquecer freneticamente a base do gelo. O jogador 7 cria gelo muito rápido, mas eu derreto o gelo mais rápido ainda. A camada recém-formada começou a afinar e derreter pela base, se transformando novamente em água fervente. Um duelo extremo de gelo contra fogo, criando um espetáculo grandioso no mar. De um lado uma terra de extremo frio, do outro um mar fervente. O rosto do jogador 7 ficou cada vez mais pálido. Esta batalha de exaustão de energia é custosa demais para ele. Mas eu só preciso mover um dedo e apertar alguns botões. Minha energia vem das 5 usinas nucleares subterrâneas. Inesgotável. O jogador 7 obviamente percebeu isso. Ele parou de desperdiçar energia criando gelo. Sua respiração pesada pôde ser ouvida no canal de comunicação. Você só sabe se esconder como um rato, na sua concha sem coragem de sair, para lidar com você. Não preciso nem me levantar da cadeira. Senhor Caçador, o seu tempo está acabando. Restam apenas 20 horas. Eu queria provocar ele de propósito, para que ele perdesse a calma. Uma fera enlouquecida é sempre mais fácil de lidar do que um caçador frio. O jogador 7 foi devidamente provocado. Ele parou de tentar me vencer pelo consumo de energia, e ergueu as mãos novamente. Desta vez seu alvo não era o mar, mas o céu acima dele. O sol escaldante queimava a terra sem piedade. O poder do jogador 7 conseguiu atrair o vapor rarefeito das altas camadas, e sob seu controle. Esse vapor se condensou rápido no alto, formando um espelho de gelo. Gigantesco e cristalino, esse espelho flutuava no céu como um satélite, ajustando o ângulo lentamente. Meu coração disparou. No chat global. O jogador 5 também notou algo errado. Jogador 5, o que ele quer fazer? Para que colocar um espelho no céu? Jogador 23, esperem. Aquele ângulo. Ele está focando a luz do sol. Exatamente, ele está focando a luz do sol. Ele quer usar o sol para me atacar. Aquele enorme espelho de gelo se tornou uma lente convergente perfeita. Ele concentrou a luz solar de milhares de quilômetros quadrados em um feixe de luz destrutivo. E o alvo desse feixe sou eu. Bunker subterrâneo, o conjunto de antenas de satélite que chega à superfície. Esses são meus olhos, o núcleo que controla toda a minha rede global de satélites. Se for destruído, eu ficarei totalmente cego. Ativem a defesa de emergência. Todas as armas laser apontem para o espelho de gelo. Disparem agora. Na ilha, as torres de laser camufladas como árvores e rochas surgiram rápido. Feixes de laser de alta energia dispararam contra o céu, mas o jogador 7 já estava preparado. A superfície do espelho de gelo criou na hora uma armadura ainda mais espessa e começou a girar em alta velocidade. Os lasers só conseguiam perfurar pequenos buracos, sem conseguir destruir ele totalmente, e aquele feixe de luz destrutivo já estava formado. Era como uma espada de julgamento vinda dos céus, indo direto contra a minha antena principal. Movimentem as antenas, recolham tudo para o subsolo. É tarde demais. Chefe, a densidade energética desse feixe é alta demais. A isolação térmica não vai aguentar nem 3 segundos. Fixei o olhar no feixe que caía na tela. Pela primeira vez senti que a situação estava complicada. Bum, um clarão branco e cego passou. Todas as telas na sala de monitoramento ficaram subitamente brancas. A imagem do monitor principal foi interrompida. O som estridente do alarme ecoou por todo o bunker subterrâneo. Relatório, chefe. A antena principal foi totalmente destruída. Nossa conexão com a rede global de satélites foi cortada. Perdi meus olhos. O chat global explodiu em celebração. Jogador 23, bela jogada. Deixaram ele cego. Jogador 45, jogador 7 é poderoso. Vejam só como ele continua arrogante. A voz do jogador 7 ecoou pelo canal de comunicação, com o orgulho de quem já se via vencedor. Agora finalmente estamos no mesmo nível de jogo. Me encostei na cadeira e calmamente soltei um longo suspiro. Preciso admitir, esse golpe foi realmente brilhante. Ele não destruiu apenas a minha antena, destruiu a minha vantagem psicológica de estar sempre 2 passos à frente. Ergui a mão e desliguei o som irritante do alarme. O sistema de comunicação reserva foi ativado. Relatório, chefe. O sistema de cabos de fibra ótica submarina já foi acionado. Estamos tentando conexão com nossos servidores reserva, na Alemanha e nos Estados Unidos. Quanto tempo falta para conectar? Previsão de 6 horas. 6 horas. Neste momento da caçada. Esse tempo é o suficiente para decidir quem vive e quem morre. Olhei para a tela principal agora totalmente escura. Ironicamente me senti totalmente calmo. Jogador 7. Você acha que por ter destruído meus olhos, eu não teria como te parar? Jogador 7, pelo menos, você nunca mais conseguirá me olhar de cima como se fosse um deus. Ele já começou a agir, sem o monitoramento via satélite. Eu não faço ideia de qual direção ele virá. Ele se tornou um fantasma e espreita no escuro, pronto para me dar o golpe fatal a qualquer momento. Ative a fase final do protocolo labirinto. Pendurem o corpo de Zolfura no Pier 1. Sim, chefe, na costa de Ilha do Futuro. Todas as luzes foram apagadas. A ilha inteira mergulhou em um silêncio mortal na hora. Apenas no Pier 1, um solitário e pálido refletor permanecia aceso. Sob a luz fria, o cadáver carbonizado de Zolfura, purificado pelo calor intenso, foi erguido bem alto. O vento fazia o corpo balançar levemente. Parecia um espantalho. Um espantalho carregado de malícia e aviso. Estou apostando alto. O jogador 7 é inteligente. E acima de tudo é extremamente orgulhoso. Ele jamais escolheria um ataque furtivo e covarde. Ele certamente virá pela frente de forma direta, entrando pela porta principal que eu preparei para ele. Porque eu
que ele quer não é apenas uma vitória. Ele quer uma rendição absoluta. O tempo passava segundo a segundo. A atmosfera dentro do bunker subterrâneo estava insuportavelmente tensa. Abri todos os sistemas de monitoramento internos da ilha. Meus cães mecânicos e robôs de combate estavam imóveis como estátuas, espalhados por cada corredor da ilha. Em cada canto, esta fortaleza subterrânea é inexpugnável. Mas pela primeira vez não sinto uma certeza absoluta. De repente, na direção do Pier 2, um som estranho e sutil ecoou. Mudei imediatamente a tela de monitoramento. A imagem mostrava apenas a escuridão, mas o sistema de imagem térmica capturou algo se movendo rápido. Ele usou uma tática de despiste. O cadáver no Pier 1 era apenas uma mentira. O verdadeiro ponto de entrada dele é o Pier 2. Todas as unidades de combate se concentrem no Pier 2 imediatamente. Ativem a rede elétrica. Bloqueiem todas as saídas do Pier 2. Ainda subestimei o nível de cautela dele. Ele não tinha a menor intenção de entrar no meu bunker. Ele parou no terreno aberto do Pier 2, com as duas mãos firmemente pressionadas contra o chão. Um frio cortante começou a se espalhar freneticamente a partir dali. Isso não é um ataque comum. Ele está tentando congelar o solo de toda a ilha. Ele quer transformar toda a ilha do futuro, congelando ela desde as fundações. Esse lunático ativem o sistema de defesa geotérmica. Os dutos de aquecimento enterrados sob a ilha começaram a funcionar na hora. Vapor escaldante explodiu pelas rachaduras do solo, tentando desesperadamente impedir a invasão do frio. Mas a força do jogador 7 é muito maior do que eu previ. O solo começou a tremer violentamente. Fendas gigantescas se espalhavam freneticamente pela superfície. Minha fortaleza subterrânea emitiu pela primeira vez um som de sobrecarga. Se continuar assim, antes mesmo dele invadir, ele vai destruir a ilha inteira. Não posso continuar na defensiva. Abri um canal de comunicação que estava lacrado há muito tempo. Iniciando o plano Eden. Início confirmado. Chefe, esperamos por este dia há muito tempo. Do outro lado da comunicação, uma voz velha e entusiasmada respondeu. Era o responsável pelo grupo de cientistas de elite que enviei secretamente para o abrigo subterrâneo. As drogas estão prontas. Tudo está preparado. Assim que o alvo entrar no Éden, garantimos que ele conhecerá o verdadeiro paraíso. Observei na tela aquela silhueta que, como um demônio, tentava congelar toda a ilha. Falei calmamente. Jogador 7, depois de brincar por tanto tempo, está cansado. Preparei um grande presente para você. Você ousa vir buscar. Enviei um mapa para o comunicador forçado dele. No mapa apenas um local marcado, o centro da Ilha do Futuro, exatamente onde construí para disfarçar a estufa de vidro mais luxuosa de toda a ilha. Dei a ela um nome, chama-se Eden. O jogador 7 parou com a destruição da ilha. Ele flutuava no ar, envolto por uma névoa fria, como uma entidade silenciosa. No chat global, aqueles espectadores estavam mais tensos do que eu. Ele parou. O que o jogador 99 enviou para ele? Jogador 5, um mapa. Marcou um lugar chamado Éden. Jogador 5, esse nome já soa como uma sorte. Jogador 45, isso é claramente uma armadilha. Jogador 7, líder. Não vá, o jogador 7 sabe que é uma armadilha. Somos todos caçadores. Conseguimos sentir o cheiro um do outro. Mas ele não tem outra escolha. O tempo não está ao lado dele. Quanto mais tempo ele desperdiçar nessa ilha, menos chances ele terá. No canal de comunicação veio a sua voz grave. Aceito o seu convite. O gelo sob seus pés derreteu na hora. Ele mesmo se transformou em um feixe de luz branca, disparando em direção ao local que marquei no mapa. Sem qualquer hesitação, mudei imediatamente para as câmeras internas da ilha. Ele seguiu exatamente o caminho que eu planejei para ele. Os robôs de combate e metralhadoras automáticas foram todos recolhidos para o subsolo. A ilha inteira parecia ter escancarado as portas para ele. No chat global, o jogador 5 disparou uma sequência de pontos de exclamação. Jogador 5, o que ele está fazendo? Lutar sozinho. 99 é só um humano comum. Ele enlouqueceu. Não, eu não enlouqueci. Apenas preparei para meu convidado de honra a recepção de mais alto nível. Em pouco tempo a silhueta do jogador 7 apareceu na porta da estufa de vidro. Lá fora o calor insano do forno solar. Mas este enorme edifício de vidro parecia uma miragem irreal. Dentro da estufa muito verde, flores exóticas desabrochando. Havia até borboletas voando entre as flores. Algo totalmente distante do mundo carbonizado lá fora. O jogador 7 parou na porta, sem entrar imediatamente. Ele observava cuidadosamente cada movimento. Sua habilidade poderosa permitia perceber a mais sutil mudança de temperatura. Ele conseguia sentir claramente que não havia armadilha no Éden. Sem armas, sem emboscadas, apenas uma temperatura constante, ar úmido e o aroma da vida. E é exatamente aí que mora a armadilha mais terrível. Lin Yunxi, apareça. Sua voz ecoava incessantemente pela estufa vazia. Não respondi. Ele esperou um pouco na porta e finalmente entrou. No momento exato em que ele pisou lá dentro, a porta de vidro atrás dele se fechou silenciosamente. Ele foi trancado na gaiola mais linda do mundo. A luz suave da estufa brilhou na hora. Inúmeras partículas de água fina foram disparadas de todos os lados, enquanto hidratavam as pétalas delicadas. Tornavam todo o espaço um cenário onírico. O jogador 7 respirou fundo, com uma expressão de alívio por um instante. O uso constante de habilidades para combater o calor lá fora custou muito a ele. O ambiente daqui o fez sentir um conforto sem precedentes. Ele baixou a guarda totalmente. Usei o canal de comunicação para dizer a primeira frase.
Bem-vindo. Bem-vindo ao meu jardim. O corpo do jogador 7 congelou subitamente. Ele tentou ativar sua habilidade, mas percebeu que seu corpo estava vazio. Aquele poder frio natural e inato, tão comum quanto respirar, desapareceu. Ele olhou para as próprias mãos, com uma expressão de pânico pela primeira vez. O que você fez? Eu te disse. Preparei um grande presente para você. Gostou? Aquela névoa não é água comum. Foi desenvolvida pela minha equipe de cientistas, especificamente como um inibidor neural. É incolor e inodoro. Através da respiração e do contato com a pele, pode dissolver na hora. Os genes especiais dentro de um portador de superpoder não causa dor alguma. Pelo contrário, causa uma ilusão de relaxamento e prazer extremo, como se estivesse voltando ao ventre materno. O chamado paraíso, na verdade é o inferno. O jogador 7 tentou resistir, mas seu corpo não obedecia mais. Ele tropeçou para trás, encostando em uma planta gigante, ofegante. Quanto mais ele respirava, mais inibidor ele inalava, mais fraco seu corpo ficava. No chat global, os espectadores também puderam ver através da visão do jogador 7, aquela cena bizarra. Jogador 23, o que está acontecendo? O 7 foi embora. Jogador 5, a habilidade dele sumiu. Respondi calmamente no chat global. Não existe impossível. Bem-vindos para ver como a tecnologia moderna mata deuses. No chão, olhando para as plantas irreais ao seu redor, seus olhos estavam cheios de frustração. Jogador 7, você venceu. O jogo ainda não acabou. Segundo estágio. Minha projeção holográfica apareceu lentamente diante dele. Olhei para ele de cima, como se visse um troféu perfeito. O jogador 7 riu de repente. Não havia desespero no riso, mas uma loucura de libertação. Jogador 7 Lin Yunxi acha que realmente venceu. Ele usou sua última gota de energia para pressionar a mão contra aquela planta gigante ao lado. Aquilo não era uma planta, era a tubulação de resfriamento da minha usina nuclear subterrânea que eu tinha disfarçado. Meu coração disparou. Eu não consigo mais gerar frio, mas posso absorver calor. Ele não está destruindo minha usina nuclear. Ele está invertendo sua própria consciência. Ele se transformou em um buraco negro. Um buraco negro que absorve apenas calor. O forno solar fora da estufa. Aquele calor infinito capaz de derreter aço. Finalmente encontrou uma válvula de escape. O calor frenético seguiu pelo corpo do jogador 7, fluindo sem parar para a tubulação de resfriamento. Um alarme ensurdecedor soou na hora por todo o bunker. Aviso: temperatura do reator nuclear 1 em alta normal. Aviso: pressão do sistema de resfriamento sobrecarregada disparando. Previsão: em 30 segundos o núcleo atingirá o ponto crítico. Os números na tela indicando a temperatura do reator subiam em uma velocidade aterrorizante. O jogador 7 gargalhava. Ele vai usar a si mesmo para acender uma bomba capaz de explodir a ilha inteira. Ele quer morrer comigo. No chat global todos perderam a cabeça. Jogador 23, a usina nuclear vai explodir. Jogador 5, fujam. Não podemos fugir. Jogador 45, vamos todos morrer aqui. Olhei fixamente para a tela. Números vermelhos pulsando freneticamente. A risada insana do jogador 7 atravessa o canal de comunicação forçado e perfura meus tímpanos. Ele sabe que não pode me vencer, por isso escolheu virar o tabuleiro inteiro. Minhas mãos voam pelo painel de controle, tentando cortar o fornecimento de energia à força, ou até mesmo ativar o protocolo de emergência, afundando o reator inteiro na fossa das Marianas. Mas já é tarde demais. A velocidade de propagação do calor superou de longe a velocidade de execução dos meus comandos mecânicos. 3-2 no exato instante em que o cronômetro chegaria a zero. O mundo inteiro parou. O alarme estridente silenciou subitamente. Os números que pulsavam na tela congelaram no último segundo. A expressão de loucura suicida no rosto do jogador 7 foi esculpida em uma imagem bizarra e gélida. Uma voz mecânica do sistema desprovida de qualquer emoção ecoou pelo meu bunker subterrâneo e ressoou simultaneamente na mente de todos os jogadores sobreviventes. Aviso: detectada a tentativa de sabotagem maliciosa ao jogo. Autoextermínio. Viola a regra do único vencedor. Jogador 7, infração confirmada. Assim que o sistema termina de falar, o corpo do jogador 7 estremece violentamente. Aquela energia que ele absorveu freneticamente parece ser arrancada de dentro dele por uma mão invisível. A força. Ela se transforma em um fluxo de ar vermelho visível a olho nu e retorna totalmente para os dutos de resfriamento. A temperatura do reator volta ao normal, ainda mais rápido do que subiu. O jogador 7 cai no chão, com o corpo sofrendo convulsões violentas. Seu rosto não tem um pingo de cor. Ele ainda não morreu. O sistema não parece disposto a deixar ele partir tão facilmente. O infrator número 7 terá sua qualificação de jogador revogada e servirá como espécime de aviso para os outros. Um feixe de luz cinza desce do céu e envolve o jogador 7 totalmente. Dentro da luz, seu corpo começa a se transformar lentamente em uma estátua acinzentada, mantendo no rosto a expressão de incredulidade e frustração do último momento. No chat global, o avatar do jogador 7 não fica cinza. Ele muda para um azul bizarro que indica desconexão, com um sufixo aterrorizante ao lado espécime. Ele se tornou a primeira peça de exibição deste jogo sangrento. O modo momento da caçada foi encerrado à força devido à infração do alvo. Dentro da estufa de vidro, as plantas queimadas pelo calor extremo recuperam a vida na hora, como se nada tivesse acontecido. Apenas aquela estátua humana parada em meio às flores me lembra de tudo o que acabou de ocorrer. Encosto-me na cadeira e solto um longo suspiro. É a primeira vez que percebo que este sistema de jogo é o nosso inimigo mais aterrorizante.
Ele não é um simples juiz, ele é um ditador absoluto. O chat global, após um minuto de silêncio sepulcral, entrou em colapso total. Espécime 7. Ele foi transformado em um espécime. O sistema realmente interveio. Isso é muito pior do que matar ele. Eles finalmente entenderam, por mais fortes que sejam as habilidades, diante do sistema, eles não passam de brinquedos que podem ser descartados a qualquer momento. E eu entendi outra coisa. O sistema só quer se divertir. Ele não permite que ninguém termine este jogo antes da hora. Foi então que a voz do sistema ecoou novamente. Jogadores restantes. O progresso do jogo está lento demais. Iniciando o protocolo final. Recusar a transferência para a arena final equivale a uma violação. Minhas pupilas se contraíram. A arena final ele quer nos jogar, todos dentro da mesma jaula. Minha maior vantagem, a defesa absoluta de Ilha do Futuro, está prestes a se tornar inútil. A reação dos outros 3 jogadores no chat global mudou rápido. Do medo do sistema para uma euforia distorcida. Jogador 23 hora da arena final. Vamos ser teletransportados juntos. Jogador 45 a casca de tartaruga do 99 não serve mais para nada. Jogador 5 24 horas para o preparo final. Jogador 5 número 99 prepara o seu pescoço. Eles não precisam mais pensar em como invadir minha ilha. O sistema os ajudou a me arrancar para fora da minha fortaleza. Eu olhei para os 3 palhaços gritando no chat e não respondi nada. Troquei a tela de monitoramento e observei no Jardim do Éden aquela estátua realista do jogador 7. Então eu sorri. Para eles essas 24 horas são o tempo final de preparação, mas para mim, esse tempo é mais do que suficiente. Abri o console de controle de nível máximo e conectei com minha equipe de cientistas. O plano Arcade não pode ser iniciado, já que vamos para a arena final. Precisamos levar os brinquedos adequados. Do outro lado da comunicação, ouvi a voz do cientista-chefe contendo a empolgação. Chefe, todos os brinquedos foram ajustados. Garantiremos que os jogadores restantes experimentem o que é o verdadeiro desespero. Encerrei a comunicação e puxei um projeto totalmente novo. Era um conjunto de armadura de exoesqueleto, aerodinâmica de corpo inteiro. O núcleo de energia dela está conectado a uma das minhas usinas nucleares auxiliares. Comecem a fabricação com os materiais mais refinados do nosso estoque. Em 24 horas. Eu quero ver o produto final. Uma voz mecânica e fria respondeu. Ordem confirmada. Produção da armadura Tianf iniciada. Observei na tela inúmeros braços mecânicos operando em alta velocidade, pegando placas de ligas especiais que brilhavam sob o metal, e as enviando para a matriz de impressão 3D. A forma da guerra vai mudar totalmente, já que não posso mais ser o rei dentro do meu bunker. Então descerei pessoalmente ao campo, como o único guerreiro suicida da arena. No tempo restante, não descansei nem por um segundo. Analisei todos os dados dos jogadores 23, 45 e 5. A habilidade do 23 é detecção e ataque sônico. O ponto fraco é a alta interferência eletromagnética de alta frequência. A habilidade do 5 é o controle de plantas. Possui defesa física extrema, mas teme a mudança instantânea entre temperaturas altíssimas e baixíssimas. A habilidade do jogador 5 é o controle de plantas. Ele é quase invencível onde há vegetação, mas assim que se afasta do solo, sua capacidade é drasticamente reduzida. Estudei o ponto fraco de cada um deles, e comecei a carregar diferentes módulos de armas, granadas de pulso eletromagnético, pistolas de raios de frequência variável, e até um potente herbicida de alta concentração. Até preparei um grande presente para mim mesmo. Uma droga proibida que mandei meus cientistas sintetizarem, capaz de esgotar na hora toda a força vital, para elevar o desempenho do corpo ao limite por um curto período. Dei a ela o nome de cinzas. Não queria ter que usar ela, mas na arena final não existem regras. Apenas vida ou morte. Preciso estar totalmente preparado. O tempo passa segundo a segundo, quando restava apenas 1 hora para a contagem regressiva. Um traje inteiramente negro, com marcas de energia vermelho escuras correndo pelas articulações. A armadura Tianfa estava ali silenciosa diante de mim. Estendi a mão, e toquei levemente sua carapaça de metal gelado. A partir de hoje, não serei apenas aquele guardião escondido atrás das telas. Serei o Apocalipse em pessoa. Entrei na armadura. A estrutura mecânica se fechou automaticamente, emitindo uma sequência de cliques que fazia os dentes tremerem. Um flash de luz branca diante dos olhos. Senti meu corpo ser envolvido por uma força irresistível. A sensação de falta de gravidade durou menos de um segundo. Quando meus pés tocaram o chão novamente, eu estava em um lugar totalmente desconhecido. Um colossal edifício circular de pedra. Arquibancadas em ruínas. Colunas quebradas. Tudo indicava sua antiga glória. Um coliseu romano. O sistema nos teletransportou para este forno solar. O calor do forno solar ainda queimava a terra violentamente, mas parecia haver uma força invisível na arena, que mantinha a temperatura em um nível tolerável. À minha frente, 3 figuras surgiram quase simultaneamente. Os jogadores 23 e 45 estavam juntos, me observando com cautela. O jogador 5 estava do outro lado, das rachaduras sob seus pés. Vinhas verdes já começavam a brotar. Eles olhavam para mim, dentro dessa armadura preta imponente. A superfície do corpo do jogador 45 rápido virou pedra. Ele me desafiou com uma voz grave. Jogador 99. Ainda tem coragem de aparecer sem sua casca de tartaruga. Acha que é invencível só porque veste essa lata velha. Eu nem respondi. Sob meu visor, a tela da retina já havia travado na vida dos 3. Sinal escaneado.
alvos travados, sistemas de armas desbloqueados. Uma voz fria ecoou incessantemente pelo Coliseu. Fase final. Início do combate mortal. Regra: o último a sobreviver vence. Assim que o sistema terminou de falar, o jogador 5 atacou primeiro. As vinhas sob seus pés como pitons gigantes e frenéticas avançaram contra mim de todas as direções. O solo se rachou na hora, e incontáveis espinhos perfuraram a terra, formando uma rede inescapável, para me devorar totalmente. Os jogadores 23 e 45 também não perderam tempo. O 45 soltou um rugido, se transformando em um gigante de pedra de várias toneladas, correndo em minha direção com passos pesados. O 23 abriu a boca, e um impacto sônico invisível se espalhou a partir dele. O ar foi rasgado com um estrondo ensurdecedor. Era um ataque de infração capaz de estilhaçar aço. Eles decidiram se unir desde o início. Queriam usar seu ataque mais forte de uma vez só, para reduzir a mim e a esta armadura a pedaços. Não havia outros jogadores no chat global. Esta batalha não tinha público. Apenas nós 4 e o sistema no alto. Diante do ataque combinado e avassalador, eu permaneci imóvel. No instante em que as vinhas estavam prestes a me tocar, levantei o braço esquerdo. Um anel de pulso eletromagnético azul e visível explodiu a partir de mim. A onda sônica do jogador 23, ao entrar em contato com o pulso, foi totalmente anulada. Ele soltou um grito de dor, caindo de joelhos com as mãos nos ouvidos. Sangue escorria de todos os seus orifícios. Seu cérebro foi transformado em papa pela sobrecarga eletromagnética. Jogador 23 eliminado. E aquelas vinhas que avançavam freneticamente, ao tocarem o pulso, foram drenadas de toda a umidade, murcharam e ficaram negras, se transformando em cinzas. A expressão do jogador 5 mudou drasticamente. Ele tentou controlar plantas mais distantes, mas percebeu que sua habilidade estava sendo bloqueada. O pulso eletromagnético também interferia em seus sinais bioelétricos. Sobrou apenas o jogador 45. Sua defesa física como gigante de pedra era impressionante. O pulso eletromagnético não o afetou muito. Seu punho gigante carregado de uma força tremenda já estava diante de mim. Eu consegui até sentir a rajada de vento trazida por aquele gol. Levantei lentamente o braço direito. Não tentei bloquear, apenas abri os dedos. Na palma da mão, a energia de um reator em miniatura foi ativada. Um feixe concentrado, fundindo temperaturas altíssimas e baixíssimas, foi disparado silenciosamente. O raio atingiu o peito do gigante de pedra. Não houve explosão, apenas um som sibilante. O corpo indestrutível do jogador 45 começou a apresentar rachaduras como uma teia de aranha, a partir do ponto de impacto. De um lado 3.000 graus de calor extremo, do outro frio próximo ao zero absoluto. As duas forças extremas colidiram violentamente dentro dele. O princípio físico de expansão e contração térmica revelou ali seu poder destrutivo mais terrível. O jogador 45 só teve tempo de soltar um rugido de desespero. No segundo seguinte, seu corpo colossal explodiu, se transformou em uma chuva de pedras que voaram por todo o ar. Jogador 45 eliminado. Do início ao fim da batalha não se passaram nem 10 segundos. Toda a arena mergulhou em um silêncio mortal. Sobramos apenas eu e o jogador 5 lá longe. As vinhas que acabavam de brotar sob seus pés se encolheram para o subsolo como se estivessem aterrorizadas. Ele olhava para mim, com o rosto estampado por um medo incontrolável. Você é um monstro. Você é um monstro. Caminhei em direção a ele passo a passo. A cada passo que a armadura Tianfa dava, o som metálico pesado ecoava, parecendo exatamente com os passos da morte. Agora só restamos nós dois. Minha voz saiu através do amplificador, fria e sem o menor sinal de emoção. As pernas do jogador 5 tremiam. Ele quase caiu de joelhos ali mesmo. Assim que aquele pulso azul surgiu, sua habilidade de controle de plantas da qual ele tanto se orgulhava, se tornou tão frágil quanto o papel. Nem mesmo o corpo rochoso do jogador 45, que diziam ser indestrutível, conseguiu me fazer recuar um centímetro sequer. Não venha para cá. Eu me rendo, eu desisto. As regras do jogo têm opção de rendição. Sua voz tremia de forma patética, transbordando um desespero impossível de esconder. Parei de andar imediatamente. Na tela dentro do capacete os batimentos cardíacos dele disparavam. Uma subida desenfreada a regras. A única regra é sobreviver até o fim, e quem define as regras nunca foram os jogadores. Minha voz, projetada pelos amplificadores, reverberava por toda a arena vazia. Levantei o braço direito, e o núcleo de energia na palma brilhou novamente. O jogador 5 fechou os olhos com força, esperando a morte chegar. Mas exatamente nesse momento, aquela voz gélida e mecânica do sistema ressoou mais uma vez por todo o lugar. Aviso: batalha desequilibrada. Valor de entretenimento insuficiente. Iniciando o protocolo de correção de emergência. O sistema irá reequilibrar o poder de combate. O brilho no meu braço direito foi apagado à força por uma energia invisível. O armamento desta armadura Tianfa também foi bloqueado pelo sistema à força. Meus movimentos pararam no mesmo instante. O jogador 5 abriu os olhos com o rosto cheio de choque. Jogador 99, dependência excessiva de força externa, danificando gravemente a diversidade do jogo. Jogador 5, habilidade não utilizada totalmente para garantir a justiça e o espetáculo do duelo final, reiniciando o ambiente do campo de batalha. Assim que a voz terminou, toda a arena romana
começou a tremer violentamente. O chão de pedra rígida sob nossos pés amoleceu subitamente como chocolate derretido, se transformando em terra preta fértil num piscar de olhos. As arquibancadas em ruínas ao redor foram destruídas na hora por vinhas gigantes que cresciam desenfreadas. De repente, foram substituídas por árvores colossais que tocavam o céu. Acima da cúpula, o sol escaldante foi totalmente bloqueado pela copa densa das árvores, deixando passar apenas alguns feixes de luz. O ar se tornou subitamente úmido e denso, com cheiro de terra e vegetação. Em pouco mais de 10 segundos, a arena sob o sol forte se transformou em uma floresta primitiva impenetrável. E nesta floresta, o jogador 5 era o rei absoluto, sentindo a vitalidade imensa vinda da terra sob seus pés. O medo em seu rosto desapareceu totalmente. Em seu lugar surgiu uma confiança quase maníaca. Incontáveis pontos de luz verde saíram da terra, subiram e entraram de uma vez em seu corpo. Seus ferimentos cicatrizaram a uma velocidade visível, e sua aura explodiu de poder. O jogador 5 soltou uma gargalhada, com o alívio de quem escapou da morte.